Fala galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 159. No Sunday Paper de hoje a gente vai falar sobre volumes correntes baixos e volumes correntes intermediários e se eles estão associados ou não ao desenvolvimento da SARA, da Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo. Mas antes, não esquece já de deixar aquele joinha, aquele like aí no vídeo, que me ajuda muito. Clica nessa setinha que tem aqui embaixo do vídeo para compartilhar esse vídeo aí com a sua galera, trazer mais gente aqui para ver meus vídeos, para se juntar a gente aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você já é inscrito, fala para alguém aí vir se inscrever junto com você. Se cada um trazer um, a gente já expande esse canal aqui. Beleza? Bora lá então ver o nosso artigo de hoje. Então, como eu disse, esse artigo aqui avaliou o uso de duas estratégias ventilatórias diferentes, uma com volume corrente baixo, outra com volume corrente intermediário. Foi publicado na Frontiers in Medicine, agora em 2023, né? Acabou de sair, fator de impacto de 3,9. Bom, o nosso contexto, o contexto da ventilação mecânica, é um suporte de vida muito comum nos nossos pacientes críticos e, apesar dele salvar muitas vidas, a ventilação mecânica ela tem o potencial de induzir lesão pulmonar, né? Na teoria, toda ventilação mecânica ela é lesiva, porque ela não usa os conceitos fisiológicos, né? Ela usa pressão positiva, ela é sempre potencialmente lesiva, e quanto pior a gente conduzir essa ventilação, mais lesiva ela vai se tornando, né? E aí o que acontece? Com relação ao volume corrente baixo, quando a gente tem pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo, o que a gente sabe? Que o uso de volumes correntes mais baixos melhora os desfechos desses pacientes. Mas o que não há consenso? Não há consenso se utilizar uma ventilação com volume corrente baixo versus uma ventilação com volume corrente intermediário influencia no risco de desenvolver síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, usar um volume corrente mais baixo, um volume corrente intermediário, é diferente nesse risco de desenvolver síndrome do desconforto respiratório agudo? Então, é isso que esse artigo aqui tentou ver, né? Então o objetivo era determinar se uma estratégia de volume corrente baixo era mais eficaz do que uma estratégia de volume corrente intermediário para prevenir complicações pulmonares, né? Inclusive o desenvolvimento da síndrome do desconforto respiratório agudo. Então foram incluídos pacientes críticos com mais de 18 anos que tinham um Lung Injury Prediction Score maior que 4, que é o score, né, que prediz se esse doente vai evoluir com uma síndrome de desconforto respiratório agudo. O grupo intervenção é o que usava o volume corrente baixo, o grupo controle é que usava o volume corrente intermediário. Os desfechos primário, né, foi o desenvolvimento da síndrome de desconforto respiratório agudo, e os secundários, pneumonia ou desenvolvimento de pneumonia ou atelectasia, e o time point de interesse aqui era os primeiros 7 dias após a randomização. E aí o Harry aqui ó, já está atiçado aqui, né, escutando aí o estudo. O desenho foi um estudo randomizado controlado, multicêntrico, realizado em 10 hospitais na Espanha e em um hospital nos Estados Unidos. A estratégia de volume corrente baixo era uma estratégia aí que iniciava com 6 ml por quilo, podia ir até 4 ml, né? Então ficava entre 4 e 6 ml. Uma frequência respiratória de até 35 era permitida. A estratégia de volume corrente intermediário era uma estratégia aí de 8 a 10 ml por quilo, também com uma frequência que podia, né, chegar até 35. A PIP, FO2, era de acordo com a equipe, né, e com o que o paciente precisasse. Bom, o que eles viram aqui então? Com relação ao volume corrente, o grupo de volume corrente intermediário ficou aqui, né, entre 8 e 9 ml por quilo, estava dentro aí do planejado. O grupo de 6 ml por quilo, a partir do início da estratégia, ó, ficou entre 6 e 7, e veja que ficou mais próximo de 7 o tempo todo do que de 6, e isso na prática a gente sabe que realmente acontece isso, é difícil manter pacientes com volumes correntes mais baixos aí, de 6 ml, abaixo de 6 ml, né? É difícil, não é fácil, principalmente quando a gente começa a entrar na fase da ventilação assistida e da ventilação espontânea. Com relação ao driving pressure, apesar de ser bem parecida aqui, né, e não teve nem diferença aqui, né, aqui no volume corrente só voltando, né, que teve diferença, então realmente conseguiu-se usar estratégias com volumes correntes diferentes. Já para driving pressure não teve diferença, os dois grupos ficaram aqui, né, entre 10 e 12 de driving pressure, o grupo de volume corrente mais alto, uma driving pressure um pouquinho mais alta, mais próxima entre 11 e 12, e o de volume corrente mais baixo, um pouquinho mais baixa, entre 11 e 10, né? Mas que não foi estatisticamente diferente.
Já para a frequência respiratória, aconteceu o que a gente imaginava, né? Então, se você usa um volume corrente mais baixo, a frequência respiratória é mais alta. Então, o grupo de volume corrente baixo, que é a linha azul, teve frequências respiratórias mais altas que o grupo de volume corrente mais alto. E com relação a PIP, não teve diferença aqui, variando entre 6 a 8. Bom, com relação ao desfecho primário, então, né, que foi os pacientes, esses pacientes desenvolveram síndrome de desconforto respiratório agudo nos primeiros 7 dias após a randomização, né? Essa ventilação com volume correntes diferentes interferiu nesse desenvolvimento. Então, no grupo de volume corrente baixo, tiveram 5 pacientes que desenvolveram SARA, 11,9%, e no grupo de volume corrente intermediário, 4 pacientes, que corresponde a 9%. Então, aqui, para o desfecho primário, não teve diferença, né? Tanto faz a ventilação com volume baixo ou intermediário, não aumentou o risco de desenvolver síndrome de desconforto respiratório agudo. Com relação aos desfechos secundários, não teve diferença no desenvolvimento de pneumonia ou atelectasia, também não teve diferença no tempo de ventilação mecânica, não teve diferença no tempo de internação e não teve diferença na mortalidade, ou seja, não teve diferença nem nos desfechos primários, nem nos desfechos secundários. Não à toa, esse estudo ele foi interrompido precocemente, ele objetivava aí chegar em 400 pacientes randomizados, eles pararam aí em torno de 100 pacientes randomizados, porque eles viram que era difícil randomizar os pacientes, eles tinham uma taxa de inclusão muito baixa e que estava sendo fútil, né, que não estava tendo diferença entre os grupos, então eles pararam esse trial aí de maneira precoce. Conclusão. Nessa corte de pacientes com risco para desenvolver síndrome de desconforto respiratório agudo, a estratégia de volume corrente baixo não resultou em menor incidência de síndrome de desconforto respiratório ou outras complicações pulmonares, quando comparado a uma estratégia de volume corrente intermediário. Tá certo, galera? Então, deixa aí sua opinião, qual que você acha, que você já tinha visto esse estudo, qual que é a prática de vocês aí. Não esquece de curtir esse vídeo antes de trocar de vídeo, antes de ir para o nosso próximo vídeo. Não esquece também de clicar na setinha aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com a sua galera. Se inscreva se você ainda não está inscrito aqui no canal, ativa o sininho. Fala para sua galera se inscrever aqui junto com a gente se você já está inscrito e comenta aí que quanto mais vocês interagem com as ferramentas aí do YouTube, mais ele entrega o vídeo, mais gente se junta aqui a gente nessa jornada aí de conhecimento na terapia intensiva. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!